pessoal, não sei se vocês já estão me ouvindo, mas é um prazer enorme falar com vocês. Eu queria que se não é só vez, vocês estão ouvindo alguma mensagem, alguma coisa, só para eu saber se eu não estou falando sozinho aqui. Já tá? Alguém respondeu? Então respondemos já. Tá? Então. Beleza, porque aqui não está aparecendo. Já estão? O pessoal do blog Saúde com o Dilma já está no ar com a gente. Eles vão ser, nesse primeiro momento, acho que vão mandar as perguntas, porque é como se fosse uma entrevista para eles. Então já... Tá ótimo. Então, o pessoal do blog Saúde com o Dilma já está online, já está no ar, está tudo certo? Então vamos lá, vamos começar a conversar, porque primeiro assim, a satisfação ter uma tecnologia de comunicação que nos permite esse contato. Na época que eu dirigi a greve, presidi a NMR, não tinha nada disso, era tudo por correio, telefone, para fazer o debate era só pessoalmente, não tinha essa possibilidade que hoje nos facilita a vida e nos permite ouvir e ao mesmo tempo dizer tudo que está acontecendo. Então, eu estou assim, à disposição de vocês, até porque relatar essa medida provisória tem um lado também emocional, para além do compromisso político, né, com a residência médica, com a formação médica, com o SUS, com o mercado de trabalho, com a qualidade do atendimento, que é o que significa a residência médica, exatamente essa etapa de formação, de qualificação, de treinamento de serviço, que nos permite uma preparação melhor para o próprio mercado de trabalho e para assistência ao povo. Então, relatar essa medida provisória para mim é uma honra, é uma coisa muito legal, porque ele permite, de novo, reabrir o contato com os médicos residentes do Brasil. Já tem pergunta? Ainda não, o pessoal está começando agora a ver a transmissão e já está mandando daqui a pouco. Né? Uma coisa legal de dizer é que eu presidi a Associação de Médicos Residentes do Rio de Janeiro em 1981. O primeiro congresso que eu fui foi em Belo Horizonte em 1980. Depois eu fui vice-presidente da NMR, depois presidente da NMR e dirigi a greve que, de alguma forma, consolidou direitos na lei 6.932. Ainda era ditadura militar, a gente tinha uma greve quase conjunta com a Previdência e as universidades, né? Mas a única greve vitoriosa naquela época foi a nossa. E foi um processo muito rico, muito interessante, de muito conhecimento de todos aqueles que participaram do comando e participaram também na base daquele movimento. Foi muito interessante tudo o que aconteceu à época e é muito interessante agora também, novamente, no Congresso, lotando operações da lei 6.932. Uma pergunta aí, a gente vai botar para você agora. Perguntando quais são as prioridades da Frente Parlamentar da Saúde, pessoal do blog. A Frente Parlamentar da Saúde é uma frente muito ampla, né? Os partidos estão dentro, todos dentro, e ela é presidida por um deputado do PMDB, o deputado Narciso Perón do Sul. Quer dizer, a pauta dela é construída na conjuntura política da saúde. Ela tem como pauta a defesa do SUS, tem como uma pauta hoje muito atual a questão do financiamento. É uma bandeira crônica, mas com possibilidade de uma solução no médio prazo, no curto prazo, que é a questão da regulamentação da emenda 29, que não é uma solução para o financiamento da saúde, é uma solução para evitar os desvios e para obrigar os estados, principalmente os estados, a cumprirem seus orçamentos, que é onde nós estamos na dificuldade. Mas em termos de dinheiro novo é muito pequeno, né, a emenda 29. Então, há que se discute, para além da emenda 29, o financiamento da saúde, que deve ser a inversão entre o dinheiro público e o dinheiro privado, na medida que hoje o recurso privado é maior do que o dinheiro público.
aplicada na saúde. E é isso que nós precisamos resolver isso superando. Então, esse é o debate. Qual é a forma do dinheiro novo? Que contradições nós podemos criar? Que novas fontes nós podemos criar? Sem necessariamente se cria uma nova contribuição para a sociedade. De qualquer maneira, essa é uma pauta. A outra pauta são os modelos de gestão, recursos humanos. A frente é uma frente de articulação política e de mobilização, que media com a Comissão de Seguridade, media com a sociedade, media com o governo. Então é uma pauta extensa e complexa, como é a pauta da saúde, mas que tem alguns focos. O foco, neste momento, tem sido a emenda 29 e o financiamento da saúde. Rádio Rebeldia, o Twitter da Rádio Rebeldia tá mandando um abraço para você, tá parabenizando pela iniciativa e tal. Obrigado aí à rádio e vamos ficar juntos, porque a forma de falar de forma plural, diversificada, dar opinião, em geral é por esses instrumentos, não é pela grande mídia, não sei também difícil. Eu queria falar da medida provisória. Alguém quer perguntar sobre o que falar, o que vão fazer? Então, o pessoal pode falar. Então eu vou falando aqui. A medida provisória 521, ela na verdade é fruto do movimento grevista dos médicos residentes mais recentes. O que ela faz? Ela primeiro estabelece a bolsa que ficou como resultado da greve. É uma bolsa ainda insuficiente, defasada, que não corresponde à complexidade e à dedicação do médico residente. Mas é a bolsa lá de R$ 2.338, que foi consolidada lá no final da greve. Em segundo lugar, ela na verdade, ela atualiza a linguagem previdenciária, colocando a contribuição individual, cria a licença maternidade, quer dizer, não é que cria, dá aos médicos residentes o direito à licença maternidade, e no caso da licença maternidade que já existia, dá a possibilidade de ampliação conforme a lei feita para todas as empresas. Se a empresa optar, no caso da instituição de saúde fizer a opção, pode ir até 180 dias, sendo que o tempo de reposição está garantido após o retorno da licença. E qual é o problema grave em relação à medida provisória? Ele perde o direito à moradia. Então, qual foi a atitude tomada? Primeiro, foi consolidar o que estava de conquista e a luta pela moradia. Então, nisso nós desenvolvemos as entidades médicas, o ministro da Educação, Cultura e Fenomenalidade, eu me reuni, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e conversamos com algumas instituições. Isso aí determinou que nós conseguíssemos recuperar o direito à moradia durante todo o período da residência, sem retirar o que estava na medida provisória de condições adequadas de repouso, mas era só isso que estava lá. Nós recuperamos o direito à moradia e colocamos que isso será aplicado de acordo com os critérios adotados na Comissão Nacional de Residência. Por quê? Porque em alguns lugares é o dinheiro, em outros lugares é o alojamento, em outros no caso, é diferente do que se todos necessitam, só quem mora fora da cidade. Então, o direito volta para a lei e a forma de operacionalizar vai ser discutida entre os residentes e as diversas instituições no fórum apropriado, que é a Comissão Nacional de Residência. E o que eu estou tentando conseguir, ainda não está resolvido, é tentar dar uma periodicidade para o reajuste da bolsa. Não é nem indexar, porque isso a Fazenda e o governo não está aceitando, mas pelo menos dizer que é anualmente. Então, essa questão do anualmente, nós estamos em disputa. A votação da medida deve ser amanhã, terça-feira, dia 3, e nós estamos tentando a todo custo arrancar essa periodicidade para que os residentes tenham o universo. Não sei se vamos conseguir, mas seria importante que vocês, médicos residentes, mandassem telegramas, mandassem mensagens para os seus deputados dos estados, se só entrar no site da Câmara que tem, mandar para o ministro da Fazenda, o ministro da Guerra Civil, mandar para os ministros e fazer com que, tentar sensibilizar para que pelo menos o período anual fique garantido com o reajuste dos médicos residentes, para que você não fique 4, 5 anos como agora, ficar recebendo reajuste da bolsa e a inflação existe.
mesmo que pequena, mas ela está indo. Então é importante que a gente tenha essa conquista, mas essa, eu sou muito franco, ainda não está garantida na negociação com o governo federal. Felipe me pergunta qual a sua posição em relação aos OS. Olha, aqui na prefeitura, eu fui secretário de cultura da cidade e nunca utilizei a OS. Por quê? Porque eu acho que tem algumas áreas, como saúde e educação, onde não se pode terceirizar a gestão. Você pode ter parcerias, você pode ter contratos complementares, mas a gestão não pode ser terceirizada, porque isso não gera vínculo na instituição, isso gera rotatividade, gera muito problema, e você perde, na verdade, o controle sobre o que está sendo executado. E o SUS é uma política universal, ela é uma política de dever do Estado, constitucionalmente o dever é do Estado. Então, na minha opinião, não cabe gerir por OS o sistema de saúde. Então, eu não sou favorável, eu acho que essa é uma terceirização de gestão que não serve nem ao povo, nem aos profissionais, nem à gestão pública. Aliás, o tema das OS está em discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a Constituição Energética. O relator é o ministro Mário de Brito. William Diffs são contrários a MP 1520. Qual a sua posição? Sabe que eu já olhei a análise da William Diffs e eles mostram coisas realmente relevantes do parecer, porque são coisas complicadas em relação à economia universitária. A empresa é uma empresa pública, é muito sentido que não é uma privatização. É uma empresa pública no estilo que é a Petrobras, não é uma privatização. A preocupação que fica é o seguinte: é uma empresa complementar só para gerir recursos humanos, ou ela vai ser a gestora de todos os hospitais universitários e congêneres federais? Ela não é só para a universidade. Isso tem relação com a economia universitária e direitos dos servidores, com a aposentadoria dos servidores. Tem uma série de ramos e de buracos que precisam ser resolvidos antes de uma votação como essa. É preocupante, é uma medida extremamente polêmica. Os profissionais de saúde são temerosos em relação a isso, e ao mesmo tempo nós estamos com um torniquete no pescoço, porque existe um prazo para demitir mais de 30 mil pessoas no Brasil que trabalham nos hospitais universitários. Então, quer dizer, ou nós fazemos um outro contrato temporário até que se tenha uma solução definitiva de concurso, ou nós vamos ter que resolver todos os fatos e levar a empresa a função que ela vai ter, só de contrato ali, mas a gestão continua sendo da universidade. Então, essa é uma polêmica que não está resolvida, é uma medida provisória extremamente difícil, polêmica, complicada, que tem de um lado um prazo e tem por outro uma série de questões que precisam ser superadas para que ela seja aceitada por parte do Congresso Nacional. O GS do Seattle, não sei o seu nome, não sei quem é, não sei o estado, não sei o como fazer com os estados que estão adotando esse modelo das terceirizações. Na verdade, se o Supremo Tribunal Federal considerar que é inconstitucional, tem que reverter tudo. Tem que anular, não pode continuar, né? Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é extremamente importante, porque ela pode definir o caminho, né, de gestão das várias instituições municipais, estaduais e federal também. Então, é super importante a posição do Supremo Tribunal Federal. Quais as perspectivas para melhorar o funcionamento do financiamento da saúde? A CSS segue sendo uma opção? Olha, eu quero ser muito franco com vocês. Eu sou a favor da CSS. Porque a CPMF, quando ela caiu, no primeiro momento a CPMF foi completamente desviada, eu mesmo ganhei ação regular para o uso da CPMF. No segundo momento, ela ficou redefinida com o corpo da Previdência, a maior parte da saúde, e ela foi utilizada. Ela caiu por um discurso elitista, na minha opinião. Porque quem se utiliza mais do SUS hoje é o povão, e o povão não era quem mais sofreu com a CPMF. Né? E a CPMF, mais do que o recurso, também é um controle muito concreto da movimentação bancária, e isso o sistema financeiro não queria, CPMF. Então a
CSS vem substituir, isso é um respiro para os gestores, desde que obviamente fiscalizada, corretamente aplicada e controlada socialmente pelos conselhos de saúde. Isso é o ideal, não quer dizer que isso aconteça em todo o país. Mas eu não percebo hoje clima, correlação de forças e mesmo um sentimento na sociedade, porque o que aparece para a sociedade sempre são os problemas de gestão de aprovação da CSS. Ela continua sendo uma opção que, na minha opinião, não será aprovada agora. Então, o que nós temos que fazer? Aprovar agora a emenda 29, porque ela diz que são ações de serviço de saúde, impede desvio, por exemplo, uniforme de PM, cheque cidadão, mesmo fome zero, são tudo é saúde, comer é saúde, morar é saúde, mas cada parte tem um orçamento próprio. Então, as ações de serviço de saúde são definidas na emenda 29. Eu não quero que a vacina brigue com a parte de comida. Não é essa briga que nós temos que fazer. Então é muito importante definir a emenda 29, porque ela finalmente regulamenta as responsabilidades dos três níveis do governo e diz o que são ações de serviço de saúde. Então é importante aprovar a emenda 29, mesmo sem a CSS. Agora, nós precisamos rediscutir dinheiro novo na saúde, porque nós somos subfinanciados. Nós hoje, 18,5% do PIB, 4% do setor público, 8,5% setor privado. E nós ainda subsidiamos o setor privado, seja a isenção do imposto de renda, para muitos setores que pagam plano de saúde, seja da isenção ao sistema filantrópico. Então, nós precisamos rediscutir um modelo de financiamento com saúde que não pode ser montado, porque isso coloca o investimento privado maior que o investimento público. E o que universaliza é o Estado. O mercado não é universal. O Estado pode fazer políticas universalizantes e universalizar é um mandamento constitucional, é o direito das pessoas. Então, nós precisamos, de fato, rediscutir o modelo de financiamento da saúde para que a gente inverta essa mão e o poder público invista mais do que o setor privado, até porque o setor privado não atende integralmente o setor público. Falar sobre a portaria número 818, 5 de 2001, que organiza a assistência à pessoa com deficiência. Olha, eu não tenho aqui de cabeça todos os detalhes dessa portaria. O que eu só sei é que a temática da pessoa com deficiência hoje é uma temática que ganhou corações e mentes. Hoje já é lei federal a questão da acessibilidade geral, quando eu digo acessibilidade geral, não é só urbana, né? Hoje já há políticas afirmativas para pessoas com deficiência. Acho que na cultura, inclusive, tem que ter políticas afirmativas de forma mais concreta, como, por exemplo, a audiodescrição dentro do teatro, que foi um projeto piloto nosso do Teatro Carlos Gomes, infelizmente, depois que eu saí de lá, ele não foi executado, né? Que é a audiodescrição para os deficientes visuais, né? Como também é necessário que nós tenhamos acessibilidade de comunicação para o deficiente visual e deficiente auditivo, né? E acho que na saúde em particular, e principalmente para a criança, para a primeira infância, para o desenvolvimento da criança, é fundamental que a gente consiga tratar essas crianças com políticas afirmativas, porque agora que elas têm cuidado, portanto sejam iguais, né? Que essas diferenças não sobrepõem o direito, né? Então isso vale para a escola, vale para a saúde, isso vale para todas as terapias, vale para o acesso ao mercado de trabalho, vale para a comunicação, vale para o acesso à cultura. São questões que de fato ganharam relevância. Já estou à frente parlamentar da pessoa com deficiência do Congresso, eu faço parte dela. Hoje, exemplo, à frente da primeira infância, do desenvolvimento da primeira infância, que entra com força a questão da pessoa com deficiência, eu sou vice-presidente dessa parlamentar. Então, é uma temática de fato super importante que a gente precisa postar. Fim da dupla saúde, flexibilização da lei de responsabilidade do trabalho em saúde, deve ser uma bandeira de defesa do SUS. O que você acha? Acho que dupla saúde é criminoso. Isso está há muitos anos, desde o governo Fernando Henrique, e não é possível que a desvinculação de recursos da União caia em verba que é rubricada. Existe uma verba rubricada constitucionalmente para a saúde. Não pode desviar recursos dessa verba para compor os superiores primários. Então, eu sou a favor de acabar com a DRU sobre o recurso da saúde. E a lei de responsabilidade fiscal, eu tenho uma lei dizendo que os profissionais da saúde não devem ser base de cálculo para o limite pessoal da lei de responsabilidade fiscal. Porque esse é o argumento que tem gerado terceirização. Então, ao invés de fazer concurso,
contratados profissionais, se terceiriza para não computar dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Lembro que isso é uma maquiagem, que eu pago o terceirizado do mesmo jeito, né? E eu acabo não colocando na lei de responsabilidade fiscal, terceirizo esse trabalhador e ele acaba perdendo direitos importantes que um trabalhador concursado tem, inclusive a perspectiva de longo prazo no seu trabalho. Se a assistência oferecida for apenas parcial, não trará nenhum benefício real ao paciente. Assistência parcial, o SUS não pode dar assistência parcial. Né? O mercado universitário, você vê os transplantes, as cirurgias cardíacas, todos são feitos no SUS. O SUS é o serviço público no mundo que mais faz transplantes. Né? Isso, em geral, o mercado não cumpre. Né? Não só não cumpre a parte básica de vacina, saneamento ambiental, isso é cumpre tudo, como o serviço quaternário também, muitos planos não cobrem. Então, na verdade, se o mercado não universaliza, nem é integral. Por isso que o setor público tem que ser mais importante. E por isso a construção do setor privado é complementar, não pode ser o sistema público. Para finalizar, quais as suas opiniões gerais para a saúde pública? Assim, está perguntando, aí integralizou um pouco, vou falar aqui no geral. As opiniões sobre a saúde pública estão colocadas aí. Na minha opinião, nós temos uma Constituição bem construída, temos uma lei 1080 que regula a lei orgânica da saúde muito bem construída, e temos uma lei 8.142 que é inovadora, que cria o controle social. Né? Então, qual é o nosso problema? É de legislação? Não é o principal problema. Já tem lei de consórcios, já tem várias leis que os estados e municípios fizeram dentro do mandamento constitucional. Existe uma lei que, na minha opinião, ela deve avançar, que é a Lei de Responsabilidade Sanitária, que define os direitos dos usuários e a responsabilidade dos gestores, para que, inclusive, você possa ter mecanismo de forçar o gestor a cumprir o seu papel. Né? Olha, o que eu acho que falta primeiro, é que o SUS, de fato, seja um sistema. Né? O paciente não pode entrar no programa de saúde da família e depois não ter para onde ir. Né? Quando ele tem a porta de entrada, depois ele fica solto no sistema. Isso mostra que o SUS ainda não é um sistema, ainda uma política fragmentada pelo nível de governo, pouco integrado, pouco resolutivo nesse aspecto. Em segundo lugar, nós temos que ter uma auditoria mais forte. O tema SUS tem que ter um papel de controle de resultado, não apenas quantitativo, mas qualitativo. Eu não quero só saber quantas cirurgias foram feitas naquele hospital. Eu quero saber se o paciente sobreviveu, qual foi o resultado qualitativo, se corrigiu, se curou, como é que é. Então, a gente não pode só ter resultados quantitativos. Em terceiro lugar, nós precisamos ter uma central de regulação para evitar, como na rede Cigônia, para evitar que as pessoas circulem sem rumo, sem vaga, sem possibilidade, até mesmo para consulta, para laboratório, tem que ter central de regulação. Terceiro lugar, quarto lugar, quer dizer, é um mecanismo de gestão. Né? Saúde não é uma área para ficar lanchada politicamente. Eu acho que tem que ter identidade com o projeto simples, maior do país, com a Constituição, mas também tem que ter capacidade técnica. Então, não é uma área para se lanchar cargos públicos, não é área para ter centro social de parlamentar, não é lugar para se fazer política partidária, independente do compromisso alto com o projeto da sociedade. Né? E, por fim, é a questão do financiamento. Quer dizer, nós precisamos, ao mesmo tempo, dar condições de gestão, dar sistemas integrados, etc. Precisamos ter recursos. Onde tem prioridade, tem que ter recursos. E eu acho que o subfinanciamento é a causa maior das dificuldades que a gente tem hoje no SUS. Eu acredito que essa mobilização em torno do SUS deve, inclusive, ir ganhando parcelas maiores. Hoje o SUS não é mais localizado pela classe média. Hoje muita gente tem plano de saúde, não quer saber do SUS. Né? Acaba ficando para um setor do povão, que muitas vezes é inorgânico, não está organizado, para fazer a defesa do SUS. Então nós precisamos, de fato, trazer a defesa do SUS. Os sindicatos têm que reforçar o SUS. Todos os sindicatos botam uma pauta do plano de saúde. Os servidores públicos têm plano de saúde, pagos pelo plano público.
Então, nós precisamos fazer com que esses segmentos que têm força, poder e organização passem também a vocalizar e defender o SUS, para que a gente vá aos poucos substituindo a busca individual por um sistema de saúde coletivo eficiente e eficaz, como temos em outros lugares. Eu quero, inclusive, agradecer essa oportunidade, dizer que eu estou à disposição. Amanhã espero que tenha médicos residentes em Brasília para ajudar lá na negociação e acompanhar a votação. E eu, como tenho que viajar exatamente por causa disso, eu preciso terminar essa entrevista para que eu possa cumprir meu papel em Brasília de votar as mudanças da Lei 1933. Um grande abraço, obrigada. Feliz votação amanhã, espero contribuir bastante para isso. Tchau.